Você já está decidida a parar de repetir os ciclos que você viveu até aqui? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. E hoje nós vamos conversar sobre mudança. Qual que é a chave da mudança? Como é que a gente faz para parar de repetir os ciclos que a gente viveu até aqui e começar a viver algo novo? Não só algo novo, qualquer coisa não, mas aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Família, a gente precisa entender a importância da gente se atualizar, porque quem não se atualiza não pode viver o novo. Se a gente não atualizar a forma que a gente pensa, a forma que a gente se vê, a forma que a gente fala, o que a gente fala e como a gente se comporta, a gente vai continuar vivendo sempre os mesmos resultados. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Jacó. Jacó, não sei se você conhece essa história, mas ele cometeu um erro, né? Ele trapaceou, ele enganou, ele mentiu e por essa razão ele fugiu. Mas ele fugiu carregando um peso, né? Uma culpa, um medo de ser tratado conforme os erros dele, um medo de ser punido pelos erros dele. Só que quando ele menos merecia e mais precisava, o Senhor encontrou com ele e o Senhor falou para ele: eu tenho uma aliança com você. Então o Senhor, ele não tratou Jacó conforme os erros do passado. Pelo contrário, o Senhor falou: eu tenho uma aliança com você, eu amo você e eu tenho coisas boas para você. Só que Jacó demorou um belo de um tempo para se atualizar, para se ver como Deus via ele, para pensar e para se comportar e fazer escolhas alinhadas com Deus. E talvez isso esteja acontecendo na sua vida e a gente precisa se sondar e sondar todos os nossos caminhos para a gente perceber se a gente está caminhando conforme os olhos e o coração de Deus para as nossas vidas ou se a gente ainda está se vendo conforme o nosso passado, conforme a nossa velha mente, conforme os nossos erros do passado, se a gente não está se atualizando e se perdoando assim como o Senhor já nos perdoou. O Senhor, ele nos encontra quando a gente menos merece e mais precisa dele. Ele tem o quê? Misericórdia. Ele tem amor, ele tem graça, ele tem bondade. Ele, por exemplo, deu para os irmãos de José que só fizeram mal para José. Ele deu o melhor da terra. Ele deixou, ele permitiu os irmãos de José desfrutarem, comerem dos melhores frutos da terra. Porque o Senhor estava com José e governando o coração de José. José pode dizer assim para os seus irmãos: não, irmãos, eu não tenho a perspectiva que vocês têm. Eu não tenho a perspectiva da terra, eu tenho a perspectiva do céu. Na verdade, a Bíblia diz assim, ele falou: não é sobre vocês. Não é sobre... não foi vocês que me venderam como escravos, foi o Senhor que me trouxe adiante de vocês para preservar a vida de vocês. Olha o nível dessa bondade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então a gente precisa entender, família, que a chave da mudança, e a gente vai passar a semana inteira falando sobre a chave da mudança, tá? Mas hoje a gente precisa entender que a parte principal para a gente viver algo novo é a gente saber quem a gente é e o que a gente está fazendo aqui nessa terra. Eu te convido a ler lá em Gênesis 1, tudo que o Senhor falou quando Ele fez o ser humano. Qual foi o propósito do Senhor criar o ser humano? O Senhor queria relacionamento, amizade, andar com a gente, desfrutar da vida junto com a gente, porque Ele estava carente? Não, mas porque Ele decidiu, porque Ele escolheu, porque Ele tem prazer nas nossas vidas. Então o Senhor, Ele nos fez imagem e semelhança dEle, Ele já te abençoou. Assim que Ele fez o ser humano, Ele falou: eu te abençoo, ser humano. Eu te faço aqui para você cuidar dessa terra, para você dominar sobre essa terra, para você governar sobre essa terra. Eu te dou poder, eu te dou capacidade, eu te dou autoridade para você governar, para você cuidar. Cuidar do quê? Cuidar da sua própria vida, cuidar da sua mente, escolher bem os seus pensamentos. Fazer a sua terra ser uma boa terra. Eu te dou autoridade, ser humano, para que você governe sobre todos os seus caminhos. Mas como que a gente pode governar sem ser governado por Deus, né? A gente sabe que aqui nessa terra, ou a gente está sendo dominado pelas trevas, ou a gente está governando acima
de todo mal, de todo medo, de toda confusão, de todo pecado, de toda injustiça. Mas só é possível quando a gente é governado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu, por exemplo, na vida de José. Foi o que aconteceu também depois na vida de Jacó, quando ele viveu essa atualização. Ele começou a andar em conformidade e alinhado com o que Deus dizia sobre ele. E então ele começou a desfrutar do que Deus tinha para a vida dele. Então, se você esse ano quer desfrutar de tudo que Deus tem para sua vida, você precisa saber quem você é, você precisa se ver como Deus te vê. Você pensar em conformidade com o que Deus pensa sobre você. Você precisa falar e se comportar, agir, fazer escolhas coerentes com o que Deus diz sobre você. Filha, amada, escolhida, perdoada, redimida, justificada. A sua vida tem um propósito. Tudo que nasce nessa terra nasce com um propósito. A sua vida nasceu no coração de Deus. Antes de você nascer no ventre da sua mãe, antes de você ser gerada no ventre da sua mãe, a sua vida nasceu no coração do Senhor. E nasceu com um propósito. Um propósito. E com certeza o seu propósito é ser a casa de Deus, é caminhar com Deus, é viver com Deus, é viver para Deus todos os seus dias, em todos os seus caminhos. Com certeza o Senhor que nos enviou Jesus, porque nos amou tanto, enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E Jesus enviou o Espírito Santo dele para habitar em nós. Ele tinha um plano perfeito, viver com a gente. Viver com a gente, governar a gente, guiar a gente, cuidar da gente, não nos deixar em nenhum segundo. Para quê? Para que a gente traga as realidades do céu para a terra. Para que a gente governe sobre todo o mal. Para que a gente viva todos os planos de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que esse vai ser o melhor ano da tua vida. Que você vai ser governado pelo Espírito Santo de Deus e não pelo medo, e não pelo teu achismo, não pelo teu entendimento, não pelas tuas limitações, não pelos moldes e padrões dessa terra. Você vai ser governado pelo Espírito Santo de Deus e você vai liderar, governar sobre todos os seus caminhos, sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre a sua boca, sobre todas as áreas da sua vida. E você vai viver tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém? Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.